ótimo condutor de calor, então quando você encosta nele, você vai perder energia muito rápido, então você tem essa sensação de frio. A questão de você escolher num tempo de clima mais frio, um cobertor mais quente, a gente fala isso no dia a dia, mas não é o correto fisicamente, né, gente? O cobertor não é quente. Quando você se cobre, você se esquenta, né? Você irradia calor, radiação térmica é um fenômeno que a gente vai estudar lá no módulo 15, mas vamos entender que você irradia calor ali naquele ambiente que você criou quando você se cobriu. Agora, o cobertor que no popular a gente fala que é quente, é porque na verdade ele é um bom isolante. Então ele não deixa você trocar o calor que você está radiando com o meio externo. Ou seja, o cobertor quente é aquele que te isola para você mesmo se esquentar. Essa é a ideia. O isopor também a gente normalmente usa para isolar um corpo que precisa ficar frio, né? Mas você pode isolar um corpo que precisa ficar quente também, porque o isopor na verdade, ele é uma substância um pouco complicada, uma substância orgânica e tal, mas quando ele é formado por expansão, dentro do corpo dele ficam microbolhas que são cheias de ar, e ar é mau condutor. Então, o isopor, por ter ar entre as suas camadas, ele é isolante. Aliás, um cobertor de lã é bem quente, né, entre aspas, porque ele isola bastante, já que entre as fibras de lã tem ar. E ar, galera, é mau condutor. Agora, quando você vai construir uma churrasqueira, um forno com tijolos e tal, a intenção é que o calor fique lá dentro, né? Então você tem que usar um tijolo especial que não deixa o calor passar aqui para fora. Ou seja, o tijolo que faz a churrasqueira tem que ser um tijolo mau condutor, ou chamado aí comercialmente de tijolo refratário. Então não é um tijolo comum. E a garrafa térmica, pessoal, na verdade é um recipiente dentro do outro. Então você já tem uma parede dupla ali que dificulta a condução térmica. Mas aí além disso, né, para o calor não sair nem entrar também, vamos dizer assim, a garrafa térmica, entre as duas paredes dela, tem vácuo. Lembrando que condução térmica não ocorre no vácuo. Bom, já na parte de exercícios, eu esqueci de comentar com vocês que cálculo, assim, fórmula e tudo mais, vai ser só a lei de Fourier na condução térmica. Os demais processos que nós vamos estudar não tem cálculo para fazer, não, tá? Então, lá na página 138, a gente vai encontrar dois exercícios de condução térmica a respeito da lei de Fourier, depois tudo teórico. Olha o exercício número 1, ó. Eu vou fazer a leitura aí, espero que vocês peguem a apostila. Pelo menos tenta acompanhar ouvindo ou fazendo a leitura aí também. A transmissão de calor é um tema ligado ao cotidiano que apresenta interfaces com a biologia, a geografia e tudo mais. Bom, você vai ler aí e vai falar sobre aquecimento dos corpos pelo sol, os corpos incandescentes e tal. Mas o que importa é esse desenho que está aí, ó, que mostra uma parede conduzindo calor. Essa setinha verde aí representa a passagem de calor da região 2 para a região 1, portanto, você tem certeza que a região 2 tem temperatura maior. Além de tudo, está escrito ali, né? A temperatura da região 2 é 100 graus, enquanto da região 1 é 0 grau. Então, o calor realmente vai passar de 2 para 1. A largura da parede é de 1 centímetro. E ali está dizendo o seguinte, o calor que atravessa uma placa de 10 centímetros quadrados, feita de ferro, aí dá a condutibilidade do ferro, 160 vezes 10 elevado a menos 3. Olha as unidades, ó, caloria, segundo, centímetro, grau Celsius. E 1 centímetro de espessura. Ele está perguntando qual é o valor da quantidade de calor que passa por aí. Aí em 1 segundo. Em 10 segundos. Aí seria o seguinte, olha só. O fluxo térmico pode ser dado por energia sobre tempo ou pela lei de Fourier. Como os dois significam as mesmas coisas, eu posso igualar os dois. A quantidade de calor é o que o exercício está perguntando. Ele deu um tempo de 10 segundos, uma condutibilidade térmica de 160 para essa parede de ferro, vezes 10 elevado a menos 3, uma área de 10 centímetros quadrados, pode deixar em centímetro mesmo, né, porque a constante aqui está em centímetro, e a diferença de temperatura da região 2 para a região 1 é 100 menos 0, que dá 100, e a largura é de 1 centímetro, que pode ficar assim mesmo. E aí, ó, 100 vezes 10 dá 1000, que você pode cortar com 10 a menos 3 aqui e multiplicar cruzado.
são 1.600 calorias, letra D. Dá só uma olhada aí no número 2. Em 2019 foi construído na Bolívia um hotel com a seguinte peculiaridade: todas as suas paredes são formadas por blocos de sal cristalino. Uma das características físicas desse material é a sua condutividade térmica relativamente baixa, igual a 6 vezes 10, 6 watts metro grau Celsius, ó, joule por segundo, metro. A figura a seguir mostra como a temperatura varia através da parede do prédio. Então, para você imaginar que essa daqui é a parede formada por um bloco de sal lá, né? O interior do prédio é de 20 graus e o exterior do prédio a temperatura é de 60 graus. Então, o calor tende a passar do exterior para o interior. E essa parede vai tentar oferecer alguma dificuldade. Aí está perguntando o seguinte: qual é o valor do fluxo que atravessa a parede numa região de 1 metro quadrado? O fluxo é a condutividade térmica, a área, a diferença de temperatura nas faces e a largura. A largura você vai achar por aqui, ó, em centímetros, ó, de 15 a 25, são 10 centímetros, que aqui eu passei para metro. Condutividade 6, lá no enunciado deu, área de 1 metro, região externa 60, região interna 20 de temperatura e largura de 10 centímetros. Se você resolver, 2.400 watts, letra D. Número 3, caiu no Enem, o aquecimento da água em residências com o uso de energia solar é uma alternativa ao uso de outras fontes de energia. A radiação solar, ao incidir nas placas, promove o aquecimento da água. O cobre é um dos metais empregados na produção dos tubos que conduzem a água dos coletores solares. E aí, gente, a gente tem que entender assim, cobre é um metal ótimo condutor de energia. Então, aliás, nós vamos ter para frente aí uma aula só de aquecimento solar nessas placas, que esse tipo de aquecimento, assim como a garrafa térmica e outras situações do nosso dia a dia, fazem uso dos 3 processos de transmissão de calor. É um dado muito importante isso, mas dentre as transmissões que acontecem ali, para o calor que é absorvido na placa coletora solar passar para a água, quem conduz esse calor é a parede do tubo por onde a água passa, que normalmente é feita de cobre, um bom condutor. Certo? Outros materiais poderiam ser empregados. A tabela a seguir apresenta algumas propriedades desses materiais, como calor de fusão, condutividade, capacidade calorífica e tal. Mas nesse caso, a pauta é a condutividade térmica. A parede não pode evitar que o calor passe para a água. Ou seja, a parede tem que deixar o calor passar o máximo possível, tem que ser uma ótima condutora de calor. Para isso, entre alumínio, chumbo, ferro, níquel e zinco, a gente pode escolher o alumínio para substituir o cobre, justamente porque a condutividade térmica dele é extremamente maior do que as demais. Por isso que a resposta é a letra A. Número 4, tem um diálogo aí entre integrantes de uma família. O menino aí que chama Pedro fala para o pai dele: pai, hoje está muito frio, pega o cobertor de lã e vem para a cama comigo. No caso, galera, aí tem um monte de erro aí dentre os personagens e tal. Vai ficar interessante a gente analisar. Ó. O pai dele respondeu assim: não precisa de cobertor de lã, o lençol de algodão pode ser fininho. Será melhor, por ser fininho, será melhor para nos aquecer. Já cometeu o erro aí o pai, né? Um cobertor fininho não vai ser melhor. E outra coisa, o cobertor não aquece ninguém, né? Ele só isola. O cobertor de lã é melhor porque é mais grosso e tem ar entre suas fibras. A mãe do menino disse o seguinte: que história é essa? O cobertor de lã é um excelente condutor térmico. Ela foi dar uma de querer contar prosa aí, mas ela errou. O cobertor de lã não é um excelente condutor térmico, ele é um isolante. E por isso ele impedirá que o calor se propague. De repente chega o irmão que fala: nada disso, o cobertor de lã é um isolante, por isso ele é o mais apropriado que o lençol de algodão. O menino aí acertou, hein? Por fim, o Pedro disse: não importa, gente, venham todos para cá me aquecer que está frio. Nesse caso, o Pedro também tem um pouco de razão, porque o nosso calor irradia calor, né? O nosso corpo, desculpa, irradia calor. Então, se todo mundo se cobrir com um cobertor de lã, eles vão trocar calor ali e aquecer o ambiente mais rápido, né? Com base no diálogo, quem vai estar certo? Resposta letra A, Pedro e seu irmão. Bom, pessoal, o número 5 é o seguinte: usando a teoria de transmissão de calor que você aprendeu, analise as afirmativas. É para a gente falar se ela está verdadeira ou falsa. A sensação de frio que uma pessoa sente está relacionada à rapidez com que ela perde calor para o ambiente, né? Isso aí
é exatamente correto, né? Porque você vai... É aquilo que a gente estava discutindo sobre um pedaço de madeira e um pedaço de metal, ambos estarem na mesma temperatura, porém os dois, você ter sensações térmicas diferentes a hora que encosta nos dois. E a 2, um pássaro eriça suas penas no inverno para manter o ar entre elas. Lembrando, pessoal, que o ar é mau condutor térmico, evitando assim que haja transferência de calor do seu corpo para o ambiente. Isso também é verdadeiro. Número 6 fala de uma experiência. Lá, um professor deixa duas bandejas de mesma massa, uma de plástico e outra de alumínio, na mesa do laboratório. Aí a gente pode resumir, né? A pessoa vai encostar as duas mãos, uma na de alumínio e a outra na de plástico. Plástico é pior condutor do que o alumínio, né? A gente pode considerar o alumínio como um condutor e plástico como isolante. Então, se você coloca a mão, uma das mãos em cada um deles, apesar de ambos estarem na mesma temperatura, você vai sentir que a temperatura vai sentir mais frio, a sensação de perda mais rápida de calor no alumínio, porque ele é melhor condutor. Então, ó, o aluno que responder corretamente ao questionamento do professor dirá que o derretimento ocorrerá. Aliás, ele vai colocar aqui numa questão de transmissão de calor, né? Eu acho que eu passei um pouco na frente aqui. Deixa eu voltar aqui, ó. Em que coloca um cubo de gelo sobre cada bandeja. É verdade, mas também tem a ver. Colocar o cubo de gelo nas duas e colocar uma fonte térmica, onde que vai derreter primeiro, né? Onde for melhor condutor. Então, vai derreter mais rapidamente no alumínio, pois ela tem maior condutividade térmica que o plástico. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de condução. Valeu? Até mais.